Olá, galera que vai fazer Enem, mais especificamente, é claro, a redação do Enem. Esse é o Café com o Enem. E aqui, o que é o Café com o Enem? 3 professores que vão falar sobre a redação do Enem. Professor de redação, professor Russo, aqui de Florianópolis. Fábio Dias, lá em Petrópolis, professor de História, que vai falar sobre repertório, sobre a competência 3, sobre a intervenção, hoje, a famosa intervenção. Professor Maurinto, lá em Porto Alegre, falando, professor de atualidades, geografia, também nos trazendo muita contribuição em relação ao tema e ao conteúdo e à argumentação, que é tão importante na redação. É preciso que você aí dê um joinha, dê um ok, dê um like, compartilhe o nosso canal, para que a gente possa construir uma ideia bem bacana na discussão da redação do Enem e falando com gente que entende de argumentos, que são professores da área da história e professores da área de geografia e de atualidades. Hoje nós vamos falar sobre intervenção, mas vamos falar também sobre um tema. A gente vai chamar de um eixo temático. Né? O eixo temático seria a importância do voto, o voto, a questão da cidadania. Então, o que a gente vai chamar de um eixo temático? É um tema meio amplo e grande, um tema, evidentemente, que tem que ser exigido do aluno que está terminando o ensino médio, porque esse é um tema possível. Lembrem-se que o tema que cai no Enem tem que ser um tema de senso comum, algo que já foi discutido na sociedade, algo, enfim, exigir de um aluno que ele faça uma reflexão. Para isso, nós temos os eixos temáticos, os grandes assuntos. Hoje nós vamos tratar aqui com vocês de um grande assunto, que é a questão do voto e a importância do voto. Mas, para falar sobre isso, sobre a importância do voto, a gente tem aqui 2 especialistas nesse assunto. Professor Fábio Dias, esse negócio de eixo temático, é isso que cai na redação do Enem, afinal de contas? Mas não basta, né? Então, saravá a todos e todas aí presentes no Café com o Enem. Mas não basta, né, Russo? Porque muito mais importante que o eixo temático é a frase temática, né? Esse guarda-chuva que é o eixo, ele, claro, ele vai nos nortear, ele vai possibilitar a gente criar aquela famosa tese que a gente falou no encontro da sexta-feira passada, mas sem o entendimento da frase temática, da objetividade, você tem uma péssima nota no Enem, porque você vai tangenciar o tema, você não vai conseguir dar continuidade, não só à competência 3, que é a construção dessa tese, como lá no final, que é a intervenção. Como é que você vai fazer uma intervenção num problema amplo como esse, né? A importância do voto. Está aberto, e o Enem, claro, ele, mais do que focar nesse eixo, ele tem uma frase, ele tem uma problematização. Então, muito cuidado, porque eu vejo muito isso, né, Russo? Eu vejo que há uma preocupação, muitas vezes, dos professores de redação, acertei o tema. Né? Na verdade, ele citou o eixo. Né? Ele citou o eixo. Eu falei de cinema. Não, mas a frase que dá o tema não é o cinema é o eixo. Então, crianças, cuidado com isso. Né? É fundamental vocês sublinharem no material, destacarem, fazer uma observação muito clara para vocês não tancarem a frase que vai dar a nota 1000 para vocês. Né? Sem a frase temática dominada, depois você, mas por que uma nota tão ruim? Mas é claro, né? Você ficou só no eixo, falou do eixo, mas não objetivou a frase. Como é que pode problematizar, então, esse tema? O eixo seria o voto, a importância de votar, a questão da cidadania, etc., mas como problematizar isso, puxando para algo que seja do interesse de um aluno que está terminando o ensino médio? Eu arriscaria, Russo, que seria a importância do voto na juventude. Por quê? Primeiro porque o aluno vai poder falar um pouco da sua própria experiência, né? Vai poder falar, obviamente, sem personalizá-la, né? Mas ele vai conseguir falar daquilo que ele está vendo, que ele está observando. Daqui a pouco o professor Maurinto entra aí de Porto Alegre, dando os números, né? Dando os dados do abandono da juventude, não só o voto, mas também a participação política democrática, que a gente quer falar um pouquinho sobre. Né? Aí então, problematizou, né, Fábio? Aí problematizou, quer dizer, o abandono, a falta de interesse desse jovem. O que vai possibilitar, eu acho, Russo, essa circularidade, né? De que o aluno pode falar do eixo da frase temática. Ele possibilita essa circularidade. Ele lá na introdução, na primeira caixinha,
ele vai citar aí o eixo, ele já vai entrar na primeira caixinha, ele já vai falar da frase temática, já vai deixar bem claro para o corretor que ele conseguiu assumir o papel dele, que é falar sobre essa frase temática, ele tem que deixar isso muito claro, não pode ser uma coisa subjetiva, né? Eu acho que tem que ser bem claro, bem objetivo, cuidando, óbvio, para não copiar nada lá dos textos de apoio, que ele sabe que não pode. Então, dentro de um grau de originalidade, ele conseguir ser bem claro que ele entendeu qual é a proposta da redação desse ano. Então, nesse sentido, fala, Russo. Isso é o básico, então, para a gente começar o papo, né? Vamos imaginar uma frase temática, só para a gente não perder o rumo aqui, para ficar bem claro para vocês dois, tu e o Marinho, agora entrarem aí, surfar nesse eixo, que vai ser a questão. Lembrando, então, de novo, do passado, da frase temática do ano passado, que era mais ou menos essa, né? Acesso democrático ao cinema no Brasil. E você tem o cinema dentro do eixo cultura, né? O cinema, amplo, geral. Mas não era para falar de cinema, né, Fábio? Era para falar do acesso democrático ao cinema. Então você tem ali palavrinhas, essas 3 expressões deveriam aparecer na sua redação, né? Acesso democrático, cinema. Se uma dessas 3 palavras não aparecesse, o aluno estaria tangenciando o tema. Por isso que a frase temática, como você está dizendo, Fábio, ela é tão importante. Você tem que estabelecer a relação entre essas palavras-chave que estarão lá na frase temática. Então, a gente vai discutir aqui o eixo, né? Que é bem amplo. O eixo do voto, especificamente, a gente vai falar do voto sobre a jovem, não é isso? Isso vai ser a nossa aposta para essa redação, mas chamando a atenção que o aluno vai ter que examinar essa frase temática. Isso aí. E aí, agora, vamos transferir Porto Alegre ela fala agora. Aí é o seguinte, vamos prevenir o aluninho que está nos assistindo para ele pegar e começar a anotar os números que o parceiro lá de Porto Alegre vai trazer, porque o rei dos números, ele está chegando. Vai começar a dar um monte de número que serve de repertório para vocês. Ele aí está arrasando nesse repertório aí. Vamos lá. Bem, moçada, primeiro que são 3 professores, tá? Eu não consigo conceber nenhum aprendizado sem didática. Experienciar, sem estar com os burros na água, sem voltar, sem pedagogia, tá? E esse país, esse jovem que nós estamos falando, está inserido numa sociedade. A sociedade é essa. O que esse jovem aprendeu? O que ele experienciou? O que ele pode deduzir de tudo isso? Então, que sociedade é essa que leva um jovem a não querer participar da política, ou se negar a participar da política tradicional? Talvez o papo seja esse. Eu apresento para vocês um livro, não sei se aparece aí, mas eu posso ler para vocês o título dele, Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilian Schwartz. E ela diz o seguinte, que esse país ele é como se fosse uma grande bacia hidrográfica, formada por vários rios, com cores diferentes, com caudos diferentes. Então tem o negro, tem o amarelo, tem o original, tem o povo original, tem o indígena, tem o europeu, tem, e todos caem num grande rio principal, que é o Rio Branco, ocidental, cristão, que leva todos esses caldos com cores diferentes até a sua foz. Existe um grande autoritarismo construído por uma elite, por uma história de exclusão. Eu estava pensando, Fábio, que é professor de história, que nesses 198 anos de Brasil independente, nós tivemos 54 anos de liberdade política, de liberdade democrática, de poder dizer o que quer, de discutir o que não quer, dessa discussão do que eu quero, o que eu não quero, tirar uma síntese do que eu posso. É conciliar com o oposto. Então, de 198 anos, 54 anos de Brasil democrático. São 3 anos de 34 a 37. Quando Vargas, né, criou a Constituição de 34, os moldes que foi até 37. 37 foi o Estado Novo, até 45. 45 a 64, 19 anos de democracia, em que o Partido Comunista era colocado na clandestinidade. E de 98 até nossos dias, a gente vive uma democracia. Bem, se eu não pratiquei a experiência de democratizar a opinião, de falar, de discutir, eu não valorizo isso. Há um caráter autoritário na sociedade brasileira.
um caráter de apostar no déspota. O Estado vai me dar, não sou eu que vou me construir. É um pouco isso. Isso foi construído, foi fabricado. Vou dar um outro dado. O Gessé Souza diz que a partir dos anos 30, mais precisamente em 32, quando eu crio as universidades para demonizar o Estado. Então, os intelectuais a serviço da elite do dinheiro, do capital, vão escrever, vão falar, vão elaborar, vão escrever matérias de jornais para demonizar o tal de Estado, a tal de democracia, a tal de política. E libertar e salvar o mercado. Cada vez mais, essa sociedade, eu anotei os dados aqui, cada vez mais essa sociedade, ela livra, ela foge do coletivo e cai no indivíduo. Política é nobre. Se a gente pegar a política na Grécia Antiga, o que os gregos pensavam, política tem que ser discutida por pessoas iniciadas, por pessoas competentes, por pessoas capazes. Discutir política é discutir o público, é discutir o outro, é ter empatia, é negociar, é ver o que é possível, é não sentir o único no planeta, não sentir o indivíduo acima de tudo, do bem e do mal. Então, olha só. Maurício, você acabou de dar frases aqui, que eu estou pensando em redação, né? Estou pensando da frase aqui, né, irmão? Então, você acabou de dar algumas frases maravilhosas, né, Fábio? Um monte de frase ótima para o aluno usar. Cara, você está assistindo esse vídeo, pega as frases dele de novo aí, essas frases têm que ser usadas na sua redação. Então, eu demonizo o Estado, eu demonizo o coletivo, eu demonizo a política, e vamos falar sério. Os exemplos difundidos, divulgados, do que é política no Brasil, são exemplos que realmente dão uma certa desmotivação na sociedade, na juventude, né? Mas, cara, eu acho também que é uma música do Belchior, a Elis gravou como nossos pais, que diz que o novo sempre vem. E o novo tem que vir. E eu espero que o novo venha com os valores dos novos, sem estar contaminado com ranço, com ódio, com mágoa que os velhos trazem por vidas amargas que tiveram um país que viveu dos seus 198 anos de independência, 50, e eu vou repetir aqui, 54 anos de liberdade. Nós somos um povo marcado nas costas pela porrada, e a gente não quer saber disso. Quer ver uma coisa, moçada? Nos ensinaram a ter medo. E ter medo significa dizer se proteger, botar grade, não conversar com aquele que tu acha que pode te agredir. Ter medo é algo ruim para uma sociedade. Então eu planto medo e esse medo te tranca e evita que tu discute política. Discuta política. Nós falamos de um jovem que não está participando da política, mesmo quando temos movimentos como 2013, a jornada de junho, em que diziam que o Brasil acordou. A juventude foi à rua. Bom, cara, era a Copa ou era a saúde? Esse movimento acabou em 2016, provocando o impeachment de uma presidenta. Ou seja, parecia que os jovens vieram com tudo agora. Eu vou te trazer uns dados. Dados do IBGE. De 2002 a 2006, a população de jovens entre 16 e 17 anos, o jovem de 16 anos, ele pode, não é obrigatório, atirar um título de eleitor. Esse jovem caiu, o número de jovens de 16 e 17 anos, em 4,1%. O eleitorado diminuiu em 2,1%. O eleitorado diminuiu menos do que o número de jovens. De 2006 a 2010, os jovens caíram 2%, número de jovens, percentual de jovens da cidade, da população brasileira. O eleitorado aumentou em 3,3%. Parece que o eleitorado está acreditando. Diminuiu a população e aumentou o percentual de jovens que votam para a cidade. Agora, de 2010 a 2014, 2013, só jornada de junho. Jovens vão às ruas. Jovens lutam por 20%, por 20 centavos na passagem em Porto Alegre. E aquilo vai tomar conta do Brasil. Foi lindo de ver jovens ocupando as praças públicas. Aqui, vamos. Feito. Diminuiu em 7,6% o número de jovens da cidade. A fecundidade está diminuindo os jovens. Em compensação, o eleitorado diminuiu 26%. Então, diminuiu em 7% o percentual de jovens. Diminuiu quase 30%, 26,9%,
o percentual do eleitorado, as pessoas não querem votar, querem se afastar da política. 2014 a 2018, diminui o percentual de jovens em 7,6%, entre 16 e 17 anos, e o eleitorado diminui em 14,5%. Nos últimos anos, a população jovem tem corrido. Agora, olha só, eu tenho uma pesquisa da Geração Atitude, é uma pesquisa registrada, séria. Ouviram 2.733 estudantes do ensino médio do Paraná. Olha as perguntas, olha só, Fábio, de lá em cima disso. A democracia é o mais importante dos sistemas, 54% dos jovens disseram que não querem democracia, é muito trabalhoso discutir a política. Você sabe o que é Constituição Federal? 49,9% diz que não sabe o que é a Constituição Federal. A metade dos jovens do Paraná não sabe o que é a Constituição Federal. Sério. As eleições podem mudar a sua vida? 31,6% diz que não. Tanto faz votar ou não votar, minha vida vai continuar a mesma. A descrença na atitude política, o ato da participação política. Você sabe o que faz um deputado? 43,1% disse eu não sei o que faz um deputado. O que eu estou tentando dizer? É um jovem descrente de uma sociedade que não aprendeu a discutir política, de uma sociedade também que desacredita da coisa pública. Cada um olho no umbigo. Tire o seu piche do umbigo que eu quero passar com a minha dor. Cantava o Zé Cabaleiro. Não é um indivíduo, cara, é o coletivo. Cada vez mais. Bom, e são gerações de jovens, filhos, senhores que viveram a ditadura, amargos, e que também não querem saber discutir política, não adiantou muito. Eu tenho amigos meus que eram militantes políticos e que hoje cuidam. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. É um pouco isso. Esse jovem precisa despertar para ir para a praça pública e também, não que fazer política seja participar de partido político. Não que fazer política seja votar e ser votado, é muito mais do que isso. Mas essa é a instância institucional que nós temos para construir uma nova sociedade. Diferente, muito diferente da que nós temos hoje, Fábio. Beleza. Fábio, eu acho que você podia começar aí, de repente, só para a gente dar um rumo aqui para a galerinha que vai fazer a redação do Enem, está preocupado com a competência 2, que é o repertório, ele vai ter que colocar um repertório que está fora dos termos de apoio, para poder ter acesso, então, a notas maiores que a média. Então, notas maiores que a média é média 120, ele está pensando em 160, 200 pontos, cada competência vale 200 pontos. Fábio, assim, sobre a questão do voto do jovem ou da participação política, há determinados momentos históricos que são muito marcantes na história moderna brasileira. Elas poderiam servir como repertório. Você teria como pontuar alguns rapidinho, só no começo da tua fala? A gente poderia falar da campanha da Direta Já, a gente poderia falar da própria queda do Collor, né? A derrubada de um presidente corrupto, né? Então, caras pintadas. Caras pintadas. Então, nós temos momentos, e mais, Russo, eu usaria, particularmente, 1968, porque esse ano é um ano símbolo para a participação do jovem na política, tanto no Brasil, como também na Europa Ocidental e na própria Europa Oriental. Então, o ano de 68, né, é um ano que o aluno usar, eu tenho certeza que ele vai qualificar e certamente o corretor dele sabe que o ano de 68 foi um ano de utopias. Ele sabe que 68 foi um ano de convulsões, tanto nos países capitalistas como também nos países socialistas. E a grande ruptura que 68 trouxe, Russo, foi a participação direta do jovem na política. Isso só vai acontecer a partir da Segunda Guerra Mundial e muito mais forte em 68, no momento que você tem a crise nas universidades europeias, norte-americanas, a exclusão... Os jovens saem às ruas. Os jovens saem às ruas para protestar. Saem e tomam as ruas, né? Paris vira uma praça de guerra. Então, 68, Russo, eu colocaria assim, como a participação, quero ser muito preconceituoso, mas uma participação pura da juventude. Quando você pega a campanha do Collor, há um processo midiático por trás
que quer derrubar o presidente Collor e vai usar a juventude a partir disso. Você vai ter uma rede de emissora colocando Anos Rebeldes, passando uma minissérie falando de 68. Né? Então, acho que para qualificar, né, para conseguir qualificar a competência 2, eu acho que o aluno pode citar isso, que o ano de 68 foi um ano fundamental para o jovem na política, a participação do jovem na vida política. É quando, pela primeira vez, reboca partidos políticos, reboca ideologia, né? Reboca estruturas, e a juventude toma a história nas mãos. E aí você tem Paris, você tem Rio de Janeiro, você vai ter passeata dos 100 mil no Brasil, você vai ter a luta contra Primavera de Praga. Você vai ter a Primavera de Praga nos países socialistas, né? Você vai ter a luta nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã, você vai ter a mobilização do movimento hippie norte-americano contra a guerra do Vietnã, contra a segregação racial, você vai ter Martin Luther King, né, puxando. Então, eu usaria, Russo, como repertório e qualificação da competência 2, eu colocaria que 68 foi um ano-chave para o despertar da importância da ação direta da juventude no processo político. E aí eu queria entrar. É interessante citar. Eu acho que esse é um repertório, o aluno que está nos ouvindo aqui, repertório para discutir participação de jovem na política, 1968, com todas essas variações que você deu aqui, né? Nossa Paris, Senhora, Brasil, interessante. O senhor era perseguido no sindicato, o senhor era perseguido no movimento, nas ligas camponesas. Eu não tenho uma liberdade de discutir política, eu vou para a universidade. E a única um corpo, a passeata dos 100 mil, já disse assim, ó, que ele estalava o dedo e padres, senadores, deputados, empresários, apaixonados pela causa da democracia, sentavam no asfalto quente. Então a UNE tem avião particular, cara, para deslocar o seu presidente. Se é Serra, o presidente da UNE. Se é Dirceu, o presidente da UNE. Então era um espaço da juventude de levar, de protagonizar, de liderar, ser a vanguarda da luta pela democracia no Brasil. E aí um episódio histórico significativo, né, Maurinho? Que é o Congresso lá em Minas Gerais, Ibiúna. Ibiúna, é um histórico, importantíssimo quando você fala de movimento estudantil, é o UNE, né, que os militares vão invadir, vão prender aquele, deve ser, inclusive, né, são presos lá no... É um filme que vai acrescentar no repertório da galera para assistirem, Batismo de Sangue. Lindo, com Caio Blatt. Filme nacional, 1h30, tu te apropria desse processo todo do Congresso de Ibiúna. O que aconteceu ali? Beleza. Filme vale como repertório. Batismo de filme vale série de TV, vale música, tudo isso vale como repertório. Legal? Perfeito. Então e vamos lá. Aí assim, Russo, hoje eu estava pensando em diferenciar um pouco o nosso bate-papo, tentando focar na intervenção, né? Tentando focar mais nas... Competência 5. Competência 5. Eu sempre troco o número das competências. Né? Geralmente vai colocar na conclusão, legal? Não precisa colocar na conclusão, mas o aluno já tem essa mecânica já introjetada, ele treinou isso o tempo todo lá no ensino médio, com o professor, no cursinho. Então, ele coloca na conclusão. É sempre, claro, é bom avisar o aluno que não há necessidade. O avaliador ele precisa procurar a intervenção, e ele é treinado para isso, né, em todas as partes do texto. E há alunos que colocam a intervenção espalhada, à medida que eles apresentam o problema, já dão intervenção. Então, me parece um texto mais interessante. Eu gostaria mais de ler assim, né? Ficaria mais direto, mais simpático. Mas aí, o que acontece? Sabe o que eles perguntam, Fábio? Professor, se eu colocar a intervenção espalhada no desenvolvimento, o que eu coloco na conclusão? Então, queridão, bota na conclusão a intervenção, fica mais... Bem, vamos lá. Então, olha só, o Maurício, então, acho que instruiu aí a competência 2, né? Colocou o repertório para vocês. Maravilha. E aí, vocês, dentro disso tudo, vocês podem ritmar com o que vocês têm, vocês podem reciclar com o conhecimento escolar de vocês. Vocês estudaram o movimento iluminista no século XVIII, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, todos esses nomes são nomes que você pode usar para legitimar um discurso democrático, né? Então, eu gostaria, Russo, da minha fala, tentar pegar mais a competência 3
e ir em direção a 5, como você falou aí, né? Então, dentro da tese, né? Qual é uma possibilidade interessante que eu vejo de tese nesse momento? É a participação do jovem na política, que é o eixo, e mais especificamente, né, na frase, a participação do jovem no voto, né, nessa frase temática, eu construiria que possibilidade de tese? Bom, a tese construiria: nós estamos vivendo um momento no mundo de avanço dos movimentos de direita e de extrema-direita. Movimentos esses que são movimentos antidemocráticos, são movimentos antiparlamentares, que são movimentos autoritários. Né? Isso, então, faz com que hoje o jovem se encontre numa bifurcação. Qual seria a bifurcação? Ele vai apostar na democracia, ele vai apostar que a saída é a democracia, ou ele vai aderir movimentos antidemocráticos? No Enem, ele não pode assumir movimentos antidemocráticos, porque ele vai zerar a redação dele. Ele vai zerar. É uma coisa que ele defendeu o homicídio. Então, ele vai zerar. Então, ele, nesse momento, ele não tem alternativa. Ele tem que ser um defensor da democracia. Não tem outro. Ele tem que apostar no que o Daniel Arão Reis chama do processo de democratização da democracia. Então, isso é uma tese interessante, né? Apresentada essa tese de que a juventude precisa, né, para ter uma maior participação no voto e valorização do voto, essa juventude precisa ter a assunção de democratizar a democracia e não jogá-la no lixo, né? Não jogar a criança junto com a água fora. Porque a democracia tem problemas? Tem. São vários problemas que a democracia tem. Mas acho eu, Russo, que seria muito simpático ao corretor se o aluno já assumisse a tese de que a saída não é jogar a democracia no lixo. A saída é democratizar essa democracia, reformar a democracia, trazer uma reforma política para o Brasil. Olha que lindo e que simpático ficaria para o corretor. Isso é competência 3, né? A questão da tese, que é a ideia central para a qual convergem, todas as outras ideias convergem para essa ideia central que você está sugerindo. É muito importante que, na introdução, o aluno já apresente essa tese, essa ideia de fundo, porque é para possibilitar para o avaliador que ele possa, então, refazer o caminho do aluno. Então, isso é muito importante, perceber que o aluno ele montou um caminho, ele planejou esse caminho e essa trilha toda, ela está desenhada na introdução. Você facilita a vida do avaliador. É isso? 3. Questão da argumentação, da ideia central e da tese. O repertório, tu falou, a propriedade, a competência 2. Fabio, no momento que 50% do jovem não sabe o que é a Constituição Federal, no momento em que 31,6% não sabe o que, 43,1% não sabe o que faz um deputado. Não seria importante a educação participar desse processo? Ou, sei lá, formar esses jovens? E como é que eu vou lutar por algo que eu não conheço, Fábio? Aí já é a intervenção, né, Maurício? Isso, a intervenção. É isso. Uma coisa nós estamos falando entre nós e com os nossos alunos. Outra coisa é essa gama de jovens que existe no país que não teve o acesso que o meu aluno teve, o teu aluno do Russo teve, ao conhecimento, à informação, que respondeu essas asneiras aqui. E aí? Eu acho que sim, né? Até eu ia tocar nesse assunto, Maldi, que hoje, depois do momento em que você assume, né, na redação, né, na tese, de que a saída é democratizar a democracia, segundo elemento importante que eu acho que pode ser colocado é que tipo de democracia você está defendendo, porque democracia também é como se fosse um eixo, né? É um grande eixo. Mas qual é a perspectiva, né? A perspectiva é a seguinte: essa democracia, qual é a democracia que você defende de tantos modelos democráticos? É uma democracia representativa, que é a democracia que nós temos hoje, na qual o aluno vota de 2 em 2 anos e acabou? Ou seria uma democracia participativa? Dentro da tese de democratizar a democracia, eu acho que o segundo passo importante era o aluno assumir a necessidade de se construir um outro modelo de democracia. Já que esse modelo está falhando para o jovem, não é porque a democracia ela é em si uma farsa ou um mal necessário,
mas é porque a democracia que nós estamos construindo pode estar num caminho equivocado. Então, acho muito interessante, na redação, o aluno diferenciar que democracia participativa é aquela que exige a participação direta do jovem. Não é direta? A direta? Direta exige uma participação objetiva desse aluno. Enquanto a democracia representativa é aquela que ele só vai votar de 2 em 2 anos. Bom, olha como é que a tese vai se construindo. No momento em que você defende uma democracia participativa direta, como você vai participar diretamente dessa democracia? Como é que vai ser essa participação? Porque o jovem, ele é antipartidário, tudo bem? O jovem, ele descaracteriza o papel do partido político. Até porque existe, né, um grande processo midiático no Brasil que demoniza a política. Isso ficou claro em 2013, né, Fábio? Ficou claro em 2013, né? 2013 foi o movimento apartidário. Nossa, mas vejam só, como é que um guri, né, que está saindo da fralda agora vai pela primeira vez a uma passeata porque o gigante acordou e vai dizer para o cara que está com uma bandeira de um partido na mão há 30 anos que ele tem que baixar a bandeira? Ele acordou agora, mas a história do partido é uma história muito longa. Ela vai se consolidar a partir do movimento cartista lá na Inglaterra, na década de 40 do século XIX. Então, o jovem, a gente entende por que ele é antiparlamentar, por que ele é antipartidário. Porque o pai dele é antipartidário, porque o avô dele é antipartidário, porque aprendeu a ser antipartidário. É uma construção social. Foram construídos autoritários, de Vargas, inclusive, mal, né? Eu discordo de você, o Brasil não teve momentos democráticos na mão de Vargas, porque sempre ocorreu não teve. De 34 a 37, nos moldes que foi. Teve uma construção só. Mas foi democrático. Você tem as interventorias, você tem uma série de questões. Então, olha só. O jovem, ele não gosta do voto por quê? É porque ele aprende a não gostar. Isso é um outro tema legal de ser usado na redação, né? Nós não somos antipartidários, senão porque nos ensinaram a ser antipartidários. A sociedade, ela tenta, especialmente alguns setores da sociedade, demonizam a política para esconder o grande problema que é o saque do sistema financeiro desse país. Então, enquanto eu achar que o problema do Brasil é o dinheiro na cueca do deputado, eu não questiono a pior taxa de juros do mundo. Então, dentro dessa tese que a gente está construindo, o aluno ele é antipartidário por quê? Porque ele aprende a ser antipartidário. Porque os partidos eles têm uma prática de isolamento, de correr dentro do próprio rabo, eles tentam dominar a vida política nacional. Bom, qual é a intervenção que você pode fazer? Vamos criar participação direta da população que transcenda os partidos. Por que tem que ter a partir do partido político? A gente não pode, né, ter candidaturas avulsas? Por que a gente não constrói isso? Outro problema, só para concluir, que o nosso tema está esgotando, é o caráter antiparlamentar do Brasil. Um outro tema importante para você trabalhar nesse tema do voto. Dentro desse eixo temático aí que a gente está discutindo. Perfeito. Que isso dá outra redação maravilhosa, né? O Brasil, ele... Desculpa, Russo, fala. Eu ia falar da intervenção, só para fazer aquela questão dos, tecnicamente, como é que tem que ser então, a intervenção. O aluno ele é antiparlamentar. Todo político é corrupto, todo político é safado. Como a gente vai resolver isso? Propondo o quê? Diminuir os mandatos desses políticos, criando, profissionalizando a vida política nacional, criando concursos públicos para assessores políticos, diminuindo uma fiscalização da sociedade mais pontual. Era intervenção, né? Agora, como fazer a intervenção, Russo? Como é que faz isso? Eu não sei, né? A ideia isso é para a gente fechar aqui a questão da intervenção, só para ficar bem claro, né? Se o aluno, na intervenção, não respeitar os direitos do cidadão, okay? Os direitos humanos, se ele não respeitar os direitos humanos, ele zera a intervenção, que é a competência 5, que vale 200 pontos. Então, ele não vai concorrer a 1.000 pontos, ele vai concorrer a 800 pontos, porque já perdeu 200 ali. Então, isso acontece com muita frequência, hoje, cada vez menos, e hoje as pessoas estudam, conhecem um pouco mais o funcionamento da redação do Enem, eles sabem como fazer a intervenção. Mas, rapidinho aqui, né, Fábio? O avaliador vai ter de enxergar 5 elementos nessa intervenção. Precisa ter um agente. Então, a sua proposta precisa ter um agente. Quem é que vai propor isso? Precisa ter um agente explícito para propor isso.
Legal? São 5 elementos, cada elemento vale 40 pontos. Ó. E o meu olhinho de avaliador vai enxergar, vai ter que procurar os 5 elementos. Então, vai lá, tem que ter o agente, tem que ter uma ação clara, tá? E não pode ser uma ação subjetiva do tipo, precisamos criar consciência. Criar consciência não é uma intervenção objetiva. É uma intervenção objetiva, legal? Então, um agente, uma ação interventiva clara, uma finalidade, para quê, a fim de quê. É legal até colocar o para quê, a fim de quê, para ficar claro que aquela é a finalidade, para auxiliar o avaliador a encontrar a finalidade. Qual é o objetivo, a finalidade da intervenção? Os meios usados para essa intervenção. Que meios vão ser usados? Através do quê? Por meio do quê? Legal? E último, tem que haver detalhamento dessa ação. Algum detalhamento dessa ação também é importante. Então, estão aí os 5 elementos. O avaliador vai examinar isso. Para fechar aqui, ó, está bem claro também, o avaliador vai dar a nota para a avaliação mais completa. Então, se o cara colocar uma completa, 200 pontos. Se colocar 2 incompletas, ele não vai conseguir os 200 pontos. Então, uma completa vale. Ele vai dar a nota para a intervenção mais completa. Tem muito aluno que fica inseguro e que coloca 2 e, às vezes, até 3 intervenções. Legal? A nota que o avaliador vai dar na competência 5 é pela intervenção mais completa. Isso tem que ficar claro aqui, porque é uma dúvida que o aluno tem. Beleza? Então, Fábio, Maurito, para complementar, acho que a gente falou de repertório, olha só que bacana, a gente falou aqui da competência 3, a argumentação, a gente falou da intervenção, que é a competência 5, a gente está fechando, portanto, uma série aqui de competências. Hein? Nosso objetivo aqui, que é justamente esse, auxiliar o aluno com o professor de história, um professor de atualidades, trazendo melhor do que eles é possível, elementos de repertório, elementos de argumentação, competência 2 e 3. A ideia é essa, basicamente é essa. E acho que aqui a gente fecha esse tema aqui a respeito desse eixo temático aí. Então, o que tem que fazer aí, Fábio? Dar o joinha, o ok? Aí contigo, né? Que é esse negócio aí. Vamos agora aí se inscrever no nosso canal do YouTube, dá o ok aí, dá uma curtida, segue a gente, né, nas nossas redes sociais, no Instagram, é isso, acompanha o nosso trabalho, porque ano que vem, né, gente, tem novidades, né? Ano que vem o Café com o Enem está voltando com potência total, desde o início do ano, para aí, sim, trabalho continuado, um processo pensado e com continuidade, chegarmos aí, né, Russo, aos tão sonhados 1000 pontos da redação. Mas vem mais sugestões de temas por aí, né? Já temos agendado o próximo tema aí. O próximo tema já está agendado, a gente vai ter mais Café com o Enem, com mais temas sendo discutidos. Então, obrigado, galera. Obrigado, Maurito. Abraço. Maurito, saudade imensa de vocês. Saudades pandêmicas. Abraço, Fábio Dias, lá em Petrópolis. A participação do nosso cara que está por trás das câmeras, o Tiago aí. Um grande abraço para o nosso amigo Tiago. E a gente volta, não é isso? Vamos lá. Saravá, rapaziada.